Oi, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a prof veio aqui para a gente gravar a nossa terceira videoaula da nossa apostila nova, da apostila do volume 3, a apostila lá do terceiro bimestre. Estamos na unidade 9, certo? Falando do Brasil Império. Então, antes dessas aulas, a prof fez uma série de revisões, foram 8 videoaulas de revisões do conteúdo do primeiro e do segundo bimestre. Agora, estamos lá na apostila do volume 3. Então, pegue aí o seu material rapidinho, pega a sua apostila para poder acompanhar a aula de hoje. E na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades que a prof deixou para vocês fazerem na semana passada. As atividades que a prof deixou para vocês fazerem estavam nas páginas 8 e 9. Estão lá nas páginas 8 e 9. Vamos lá? A prof vai compartilhar com vocês a tela para que vocês possam acompanhar as correções. Então, na página 8, a gente tem um Organizando a História. Certo? Vamos lá, vamos fazer as correções? Página 8. Escreva o significado das palavras a seguir. Aí a gente tem independentista e republicano. Independentista, que deseja independência, que o Brasil se torne independente. O que é um país independente? É um país que não vai mais ficar sob o domínio de Portugal, no caso do Brasil, pertencia a Portugal. Então, vai ter autonomia, ele vai poder decidir as coisas. Não vai mais precisar pedir as autorizações para os portugueses. Não vai mais precisar pagar impostos aos portugueses, né? Vai se tornar independente. Republicano. República é uma forma de governo, né? Nós temos a monarquia. No Brasil aqui, o que o Brasil vai se tornar? O Brasil vai se tornar uma monarquia. Primeiro, o Brasil vai ser uma colônia de Portugal. Quando o Brasil conseguir a sua independência, que nós já falamos do processo de independência do Brasil, estamos falando agora de Dom Pedro I, o príncipe regente. O que ele é? Qual é o regime político? É uma monarquia, tem um rei. Qual é o regime político da Inglaterra? É uma monarquia, tem uma rainha. Certo? A diferença, gente, entre a monarquia que nós temos no Brasil, agora aqui com Dom Pedro, que nós estamos estudando, e a monarquia, por exemplo, da Inglaterra, tem uma diferença. Na Inglaterra, a monarquia o sistema político da Inglaterra é monarquia parlamentarista. Então, tem a rainha, mas tem um parlamento, ou seja, quem governa, quem tem o poder de governo das estratégias políticas é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, certo? Mas quem comanda de forma diplomática a Inglaterra é a rainha, mas lá ela conta com o primeiro-ministro ou uma primeira-ministra para poder administrar o país. Aqui no Brasil monárquico, que nós estamos estudando, não tem isso. Por quê? Porque o monarca, que é o rei, é que vai tomar todas as suas decisões. Vocês lembram de Dom Pedro I? Convocou para ter uma Assembleia Constituinte, dissolveu a Assembleia, fez a Constituição como ele queria, porque ele é autoritário. A República é uma outra forma de governo, onde tem maior participação popular. Tá? Qual era a principal reivindicação da Confederação do Equador? Gente, lembram da Confederação do Equador? Confederação do Equador, os estados do Nordeste brasileiro, liderados por Pernambuco, que ficavam próximos à linha do Equador, por isso Conferência do Equador, né? O que eles queriam, gente? Eles queriam um governo republicano, eles queriam ter mais autonomia, eles queriam ter mais participação da política, coisa que eles não tinham no governo monárquico, no governo de Dom Pedro I. Por quê? Porque Dom Pedro I, ele impôs a Constituição da forma como que ele queria. Ele não estava tão preocupado assim com o que almejavam as províncias ou os estados brasileiros. E isso causou muito descontentamento.
muitos movimentos que as pessoas estavam descontentes com o que estava acontecendo no país. E por isso a Confederação do Equador aconteceu. Lembrem que o governo tratou essa Confederação do Equador com muita violência, né? E até matou uma das principais lideranças, que era o Frei Caneca. Número 3. Qual foi a reação de parte da elite pernambucana à proposta de Paes de Andrade sobre a abolição da escravatura? Gente, a elite quer a abolição da escravatura? Não. Quem é a elite? É quem comanda. Elite é quem está no poder, é quem tem influência, é quem comanda. A elite não quer acabar com a escravidão, porque a elite comprou os escravos. A elite investiu, tá? Eles vão ficar totalmente insatisfeitos com a proposta do Paes de Andrade, que é de abolir a escravatura. Eles não querem que a abolição aconteça. Qual foi o resultado da Guerra da Cisplatina? Tá? Lembra da Guerra da Cisplatina? A Cisplatina é hoje, né, o território do Uruguai. Chamava-se Colônia do Sacramento. Depois, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, anexou esse território ao Brasil e chamou ele de Cisplatina. O Brasil se envolveu numa guerra contra a Argentina para conseguir esse território, para ficar com esse território, para não perder esse território. Resultado, o Brasil perdeu, certo? Derrota do Brasil. E independência da Cisplatina, que agora vai se tornar o quê? Uruguai, certo, galerinha? Número 5. Qual nação vizinha ajudou a derrotar o Brasil na Guerra da Cisplatina? Tá? Que país que ajudou a derrotar o Brasil? Vocês lembram qual é o país que o Brasil estava lutando? Contra a Argentina, né? Então o Uruguai fica bem no meio, né? De um lado tem o Brasil, do outro lado tem a Argentina e o Uruguai fica no meio. Tá? É um território importante por causa da saída do mar, por causa da Bacia do Prata. E aí, Brasil versus Argentina começam com uma rivalidade, que até hoje existe essa rivalidade, principalmente no futebol. E essa rivalidade cria uma guerra de 3 anos. E o Brasil é um país que já estava com problemas financeiros, já tinha inúmeros problemas, mas se envolveu numa guerra, acabou perdendo esse território. Certo que o Uruguai tornou-se um país independente. Certo, galerinha? Então, essa é a correção das atividades que a prof deixou para vocês semana passada na nossa videoaula. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a cultura e a sociedade do Brasil colonial, lá na página 9 da apostila de vocês. Vamos lá? Olha só, cultura e sociedade. Como é que a sociedade estava organizada? Primeiramente, o Brasil é um país de grandes latifúndios, de grandes fazendas. Latifundiários é o dono das fazendas, são os fazendeiros, são os grandes fazendeiros. Então, o poder está na mão de uma elite latifundiária, de uma elite que tem muita terra, que tem fazendas gigantescas, maiores do que o Estado brasileiro. Olha só, ao longo de todo o período do Império, certo? A grande maioria dos brasileiros, eles eram formados ou por escravos ou por populações livres que viviam onde? No campo. 95% da população morava no campo. Hoje, há uma grande transformação, né, galera? A maioria das pessoas não vive mais no campo, mas sim nos espaços urbanos, nas cidades. Aqui o Brasil era um país agrário, ou seja, vivia da agricultura, morava no campo. Tá? Olha só, é bem interessante a gente pensar, tá? Vamos pensar a partir dessa imagem que está aqui, ó. Aí a prof já explica. Nós temos uma imagem aqui de uma casa relativamente simples. Aqui está a moça trabalhando na tecelagem. Percebam que quase não tem móveis na casa. Então, a classe dela não é uma classe abastada, ou seja, não é uma classe rica,
Mas percebam que ela tem um escravo, ela tem escravo aqui, ó, trabalhando para ela. Então, só os grandes latifundiários tinham escravos? Não. As classes que não eram tão abastadas, que não tinham tanto poder, também tinham escravos. Por quê? Que tipo de escravos que essa galera comprava? Que não tinha tanto dinheiro? Os escravos ou que tinham algum problema, ou escravos que eram mais velhos, porque eles vendiam esses escravos num valor muito mais barato. E aí essas pessoas que não tinham tantas condições financeiras conseguiam comprar esses escravos. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é uma pintura do Jean Debré. O Debré foi o grande, se a gente pegar todas as apostilas, livros didáticos, a gente vai ver muita imagem do Debré, tá? Então, ele é o pintor que registrou a história do Brasil Império, do Brasil Colônia e do Brasil Império, certo? Então, ele foi registrando, não tinha máquina fotográfica, e a forma do registro era através das pinturas. O que está sendo representado nessa imagem? Nós temos aqui mulheres, né, numa moradia mais simples, certo? Trabalhando com tecelagem, tá? E uma delas está recebendo o quê? O dinheiro aí, uma moeda de uma escravizada, que está carregando aí um barril de água, né? Ou seja, a gente percebe que, no geral, essas famílias não eram só as famílias da elite que tinham escravos. Ó, é possível afirmar que até as famílias menos abastadas, que não tivessem tanto poder, né? Tinham posse de escravos, sim, porque eles eram vendidos a preços menores, tá? As festas populares no Brasil Império. A cultura faz parte da vida das pessoas. Cultura é o modo de viver das pessoas, certo? Por isso que a gente sempre usa essa palavra no plural. A gente sempre fala que existem várias culturas, porque existem várias formas de viver que são diferentes, que devem ser respeitadas, mas que são diferentes. E faz parte da cultura, é uma manifestação da cultura, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós falamos, a forma como o nosso sotaque, as nossas danças, as nossas festas, as nossas tradições, as nossas histórias, as nossas lendas, tudo isso faz parte das manifestações do nosso aspecto cultural, faz parte da nossa cultura, é como nós nos manifestamos culturalmente. As festas populares, a maioria delas eram religiosas, certo? Então, lembrem-se que o Brasil é um país o quê? Católico aqui, né? A população só tem uma única religião, que é o catolicismo aqui no Brasil. Então, as festas são festas ligadas à igreja, Dia de Reis, Corpus Christi, Natal, são festas religiosas. Nas festas religiosas, participavam todas as pessoas, certo? Desde as classes mais altas às classes menos abastadas, tá? Então, as festas religiosas reuniam ricos e pobres, certo? Agora, nós vamos ter as festas que não eram religiosas, as festas culturais, certo, gente? E nessas festas que não eram religiosas, aí havia uma separação. Então, havia as festas da elite, da população mais rica, e as festas da população mais simples, né? Nós vamos ter, nesse período, uma festa chamada Entrudo, que é a percussora do carnaval, tá? Eram brincadeiras que eles faziam ao ar livre, né? E uma dessas brincadeiras, eles usavam um balão cheio de água, um jogando do outro para estourar. Era uma brincadeira que eles faziam. Essa brincadeira a gente chama que é uma brincadeira que é uma precursora das brincadeiras de carnaval, das festas de carnaval, certo, gente? Olha só. Crise e abdicação. Crise, problemas. O Brasil está vivendo problemas.
O que significa abdicar? Olha essa palavrinha aqui, tá, gente? Abdicação. Quem está com a apostila na mão, pode até anotar do ladinho. Abdicar, deixar, abandonar. Eu vou abdicar o trono. Ele vai deixar o trono. Dom Pedro I vai abdicar o trono. Ele vai deixar o trono, certo? Então, o que vai acontecer? O pai dele, lembrem-se vocês lembram quem era o pai dele? É Dom João VI, o marido da Carlota Joaquina. Ele está em Portugal, mas ele vai morrer, certo? Ele vai morrer, e aí o que vai acontecer? Com a morte de Dom João, havia um medo em que o Brasil novamente se tornasse uma colônia de Portugal. Que o Brasil fosse recolonizado. O que é recolonizado? Porque o Brasil não é uma colônia de Portugal. Dom Pedro I declarou a independência. O Brasil agora é um país independente. Com a morte de Dom João, o medo que se tinha é que o Brasil fosse recolonizado, ou seja, que fosse novamente, pertencesse novamente a Portugal, certo? Então, olha só, olha o que diz na apostila de vocês, para vocês acompanharem lá na página 11 da apostila de vocês. Em 1826, Dom João VI morreu. E Dom Pedro I era o legítimo herdeiro do trono português. Havia temor de que o imperador unisse novamente o Brasil e Portugal. Entre a população brasileira, o sentimento nacionalista aumentou. Ele não pode fazer isso, pensavam os brasileiros. Dom Pedro I renunciou ao trono português em favor da sua filha primogênita. Então, Dom Pedro I não quis o trono de Portugal, certo? E deixou para a filha dele, a Dona Maria da Glória, que tinha apenas 7 anos. Ela seguiu para Portugal, mas o trono português foi ocupado pelo irmão do imperador, por Dom Miguel. Então, olha o problema, certo? Dom pai morreu. Dom Pedro I era o herdeiro. Dom Pedro I não quer. Não, vai renunciar ao trono de Portugal. E ele vai mandar a filha dele mais velha, a primogênita, que tem apenas 7 anos. Mas o irmão dele está assumindo o trono. Então vai ter um problema familiar aí, gente. Vai ter um conflito de família. Eles estão disputando quem chega ao poder. Como não concordou com a situação, Dom Pedro I resolveu agir em favor da sua filha e deu início a uma guerra sucessória do trono em Portugal. Convocou soldados, financiou o conflito. Gente, realiza, pensa comigo. O Brasil é um país pobre, escravocrata, desigual, com inúmeros problemas financeiros, com uma crise que está acontecendo no Nordeste brasileiro, com vários movimentos de descontentamento. Aí gastou um dinheiro gigantesco, pagou para o reconhecimento da sua independência, adquiriu uma dívida. Com a guerra da Cisplatina, a dívida foi muito maior ainda. Tudo isso acontecendo e ele vai gastar dinheiro para tentar conseguir o trono lá de Portugal. Ele vai iniciar uma guerra, vai mandar exército para Portugal, vai gastar o dinheiro que não tem. Isso vai fazer com que tenha mais descontentamentos ainda no nosso país, tá? O exército retirou aos poucos o apoio a Dom Pedro I. Como reação, os portugueses que moravam no Rio de Janeiro se manifestaram para demonstrar apoio a ele. Os brasileiros, então, revoltaram-se contra esses portugueses e indiretamente contra o imperador, que estava cada vez mais impopular. Então, vai ter portugueses que vão manifestar apoio a Dom Pedro e vai ter grupos que vão se manifestar contra. E aí vai ter um conflito aqui no Brasil também. Jornalistas e políticos brasileiros iniciaram uma campanha contra Dom Pedro, acusando-o de estar mais preocupado com a sucessão do trono do que com o Brasil. E realmente isso estava
acontecendo. Então, começa disputas de poder, a oposição começa a crescer dentro do país. Tá? Uma outra coisa acontece também. Olha só. Esse fato aqui, gente, que está lá na página 12 da apostila de vocês, é bem interessante. E foi conhecido como Noite das Garrafadas. Olha o que aconteceu. Em março de 1831, Dom Pedro I retornava de uma viagem à província de Minas Gerais. E seus apoiadores resolveram fazer uma manifestação, acendendo fogueiras e iluminando suas casas para recepcionar Dom Pedro. Porém, a população descontente apagou as fogueiras e os lampiões de suas casas dos portugueses, que revidaram atirando pedras e garrafas nos brasileiros. Ou seja, um problema entre portugueses e os brasileiros. Os portugueses que apoiavam Dom Pedro e os brasileiros que eram contra Dom Pedro. Isso gerou uma noite de violência, tá? Eles foram quebrando tudo com garrafas, né? Com o objetivo de pacificar o país e dar continuidade ao governo iniciado após a independência, o que Dom Pedro fez? Dom Pedro percebeu, gente, que estava insustentável ele ficar aqui no Brasil. Existiam manifestações a favor, mas manifestações contra. O descontentamento era gigante, ele perdeu o apoio dos militares, ele já não tinha mais o apoio que ele tinha antes, ele era impopular, os brasileiros não curtiam ele de forma alguma, ele tinha um problema em Portugal, que era a linha sucessória, e o que ele resolve fazer? Ele está num barril de pólvora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem o que fazer. Certo? No Brasil tem inúmeros problemas, em Portugal também tem problemas. Percebendo tudo isso e percebendo que era insustentável o seu governo, ele vai fazer o quê? Ele vai abdicar o trono aqui no Brasil. Ele vai sair aqui do Brasil e vai voltar para Portugal. Então, renunciou dia 7 de abril de 1831. Em favor de Dom Pedro de Alcântara, brasileiro, já era nascido aqui, que tinha 5 aninhos de idade, certo? Então, ele volta para Portugal e deixa aqui no Brasil o seu filho de apenas 5 anos, que é o sucessor do trono, certo? Que é brasileiro, porque é nascido aqui no nosso país. Muito bem, então ele vai abdicar o trono e quem vai ficar aqui? O filho dele. Mas o filho dele tem apenas 5 aninhos de idade. Se ele tem apenas 5 aninhos de idade, galera, não vai rolar, né? E aí ele não vai conseguir administrar nada, ele é uma criança. Então vai ser o período regencial. Eles vão escolher regentes que vão ficar responsáveis por Dom Pedro II, que é o Pedro de Alcântara, em administrar o nosso país. Então, nós vamos passar pelo chamado período regencial. São regentes que vão administrar o nosso país. Certo, galerinha? Então, olha só. Agora, de tarefa para vocês, para a próxima aula, que a prof vai corrigir, vocês vão realizar a página 12 e a página 13 da apostila, certo? Página 12 e página 13 para a nossa próxima aula, semana que vem. Um beijinho no coração de cada um de vocês. José?